Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Deixo-lhes uma pequena porção da palavra de Deus, que se encontra em Salmo 57, versículo 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das suas asas me abrigo até que se passem a calamidade. Vemos aqui uma oração e que, na verdade, se tornou um louvor a Deus de um jovem chamado Davi, servo do Deus vivo, um homem que era segundo o coração de Deus e que vivia cercado por inimigos de guerra que queriam devorar a sua alma, queriam ceifar a sua vida. Este jovem, sempre cercado do perigo, da maldade, da crueldade e das más intenções daqueles que se levantavam contra ele, ele clamava ao Senhor, buscava ao Senhor que tivesse misericórdia, porque ele verdadeiramente acreditava no Deus vivo, o Deus dos céus e da terra. Então ele colocava sua vida nas mãos de Deus e confiava e clamava e buscava por ele. E assim Davi se sentia abrigado no Senhor dos céus e da terra. E sabia que no Senhor Deus ele poderia escapar e certamente sempre escapava das calamidades. Sabe por quê? Porque o Deus dos céus e da terra tudo vê, ele tudo sabe, ele tudo conhece. Não há nada nesse mundo que se passa desapercebido dos olhos do Deus vivo. Nós servimos a um Deus que tudo vê, que tudo conhece e que a todas as pessoas conhece também. E por isso, assim como Davi, nós os cristãos confiamos no Deus dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cristo da cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sabemos que nele nós podemos estar abrigados em um mundo que é contrário ao Evangelho. No decorrer da história da igreja, os cristãos sempre foram perseguidos, porque o que nunca faltou para a igreja de Cristo foram inimigos. Pessoas perversas, malignas, que em seu coração sempre se opuseram ao Evangelho e que levantaram-se como exércitos para impedir a jornada da igreja. Por todos os séculos e 21 séculos, a igreja tem sido perseguida, a igreja tem sido odiada, a igreja tem sido atacada e o objetivo é impedir que o nome de Jesus seja anunciado, que o nome de Jesus seja propagado, para que as nações não conheçam que existe um Deus que é Criador dos céus e da terra e Salvador da humanidade. Mas, assim como este Davi, nós, os cristãos, confiamos no Deus dos céus e da terra. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Israel. O Deus que é a vida, o Deus que criou a vida, o Deus que é o que gera a vida para todos nós. Aquele que preserva a vida humana, porque Ele é o Senhor da vida, o Deus da vida, Ele é a fonte da vida. E é Ele que ainda dá vida e vida com abundância para todos os que aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Sendo assim, a geração em que nós vivemos é considerada a mais perversa da história. Uma geração em que na sua mente e no seu coração maquinam sempre a contrariedade à palavra de Deus. É uma geração que se submergiu na iniquidade e hoje praticam todo tipo de iniquidade, todo tipo de pecado, tudo que é reprovável diante de Deus, e ainda se louvam destas atitudes e colocam então a palavra de Deus, ou pelo menos tentam colocar a palavra de Deus em dúvida, para que os cristãos desistam de seguir a Bíblia. É uma geração totalmente contrária, versa à palavra de Deus, porque é uma geração que vive no pecado. Então estão sempre atacando os cristãos com palavras afiadas como espadas, com o objetivo de depreciar a Bíblia, com o objetivo de depreciar o Evangelho de Cristo, de ridicularizar o Evangelho de Cristo para que os cristãos abandonem a palavra de Deus. Mas se abandonarmos a palavra de Deus, também haveremos de submergir nas iniquidades múltiplas deste mundo. As pessoas hoje dizem, com suas narrativas e falácias, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro ultrapassado, é um livro que não se deve mais ser considerado porque não tem mais nada a ver com os dias atuais. Mas, na verdade, a Bíblia é um livro que não se adequa aos pecados humanos.
Se o pecado se multiplicou no mundo e as pessoas estão aceitando este modo terrível de viver, se submergiram no pecado e agora vivem debaixo dessa escravidão de iniquidade e estão aceitando isso, a Bíblia jamais vai concordar com essa prática e certamente reprova aqueles que desta forma vivem. Só que as pessoas que vivem no pecado, diante da Bíblia, elas percebem que são reprovadas, porque a Bíblia é a palavra da verdade, a Bíblia é a palavra da vida eterna, a Bíblia é a palavra que nos edifica e que nos santifica diante de Deus. A Bíblia é uma palavra de justiça, é uma palavra reta, e por isso não compactua com o pecado. Então, a Bíblia jamais vai se adequar aos pecados humanos, mas convida as pessoas a se arrependerem, deixar seus pecados para se adequar aos princípios bíblicos, aos princípios da fé em Cristo Jesus, para que sejam as suas almas salvas. Então, são muitos os inimigos que se opõem ao Evangelho, para que o Evangelho, que é luz, não venha incomodar essa sociedade humana que está vivendo em trevas tão espessas. Mas, quando estamos cercados, mesmo que seja por ameaças, mesmo que seja por atitudes de agressividades, ou até mesmo por leis que políticos perversos fazem para parar a igreja, para impedir a propagação do evangelho, para impedir que o nome de Jesus seja anunciado, a igreja clama por misericórdia, porque confia em Deus. E o Senhor Deus, que é misericordioso, guarda o seu povo. Está sempre fazendo a igreja de Cristo prevalecer. Por mais que se levantem inimigos com flechas e dardos, com estratégias, com todo tipo de estratégia para confundir os cristãos ou pará-los, o Senhor é aquele que tem misericórdia da igreja. Porque a nossa força está em Jesus Cristo, nele nos abrigamos. E se no decorrer de todos os séculos a igreja prevaleceu contra todos os inimigos, é porque os cristãos estão firmados no próprio Cristo. Cristo é a rocha inabalável da igreja. E com isso as portas do inferno não puderam e não podem prevalecer. A igreja vai triunfante, anunciando a este mundo que o Senhor esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E nesse mundo, nos pregou a verdade, anunciando a verdade, mostrando que a nossa realidade era pecadora, mas que temos a oportunidade de nos arrepender e nos reconciliar com Deus. A igreja então vai anunciando que Cristo fez o sacrifício perfeito que justifica e salva a alma de todo aquele que nele crê. Mas este Cristo não ficou na sepultura, ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Ele é ontem, hoje e é eternamente. Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Portanto, ainda que se levantem pessoas e governos contra a igreja, contra o evangelho de Cristo, e ainda que se levantem como leões abrasados de ira e ódio pelo evangelho, ódio pela verdade, e tentem devorar a igreja, tentem devorar este povo, a igreja está debaixo do sangue de Jesus, está debaixo da misericórdia de Deus, e Deus conduz a sua igreja pelo caminho da verdade, e a igreja vai marchando e vai vencendo as lanças, as flechas e as línguas afiadas como espada, porque nós somos servos do Deus que é exaltado, porque exaltado é Deus sobre os céus e a sua glória preenche a terra. Este é o Deus dos cristãos, o Deus Todo-Poderoso, que age em favor da igreja, que peleja em favor dos cristãos, e por isso as portas do inferno passaram-se os séculos, mas não prevaleceram e não hão de prevalecer, porque a igreja não é órfã, o Senhor está conosco. A igreja não será derrotada, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles, do que o que estão com os perversos inimigos da igreja. E a igreja vai anunciando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A igreja vai convidando a humanidade para vir a Cristo.
A igreja vai evangelizando o mundo e vai ganhando almas para a glória do Senhor. A igreja está convidando até mesmo os inimigos para aceitarem Jesus. Está convidando os inimigos que se opõem à igreja para também virem a Cristo Jesus, porque a igreja de Cristo ama todas as almas. E você que está ouvindo esta mensagem, não queres aceitar Jesus como Salvador? Não queres seguir a Cristo? Porque Cristo é quem vai adiante dos cristãos, derrubando as muralhas, os obstáculos, e a igreja vai passando, vai caminhando, vai perseverando e vai prevalecendo pelo poder das mãos de Deus, porque estamos abrigados em Cristo e é Ele quem nos dá vitória. Você não quer fazer parte deste povo vitorioso? Deste povo que é destemido, que vence batalhas durante todos os séculos? Aceite Jesus agora. Ele te convida para uma tão grande e gloriosa salvação que somente Cristo pode te dar. Aceite Jesus como teu Salvador. Se junte conosco e vamos triunfante rumo ao céu. Se você aceitar a Jesus, Ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde a Jesus e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. Em nome de Jesus Cristo. Amém.